que agora fechem seus olhos para darmos início a mais um culto noturno. E olhem comigo do seu lado. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor. Apesar da distância física, nós temos nos encontrado com nossos irmãos através dessa transmissão, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que eu sei que está recebendo toda a nossa adoração ao Teu trono de graça. Te peço que ajude-os, Senhor, segundo a Sua vontade. Ajude aqueles nossos irmãos que estão passando dificuldade também por conta dessa pandemia. Que o Senhor possa estar, Senhor, ajudando todos os Teus servos espalhados sobre a face da terra e que nós possamos, através, Senhor, da Tua bondade, testemunhar isso para as pessoas que se encontram perdidas, assoladas, sem esperança por causa dessas tribulações. Perdoa os nossos pecados, não olhe para as nossas limitações e nos ajude, Senhor, nas nossas dificuldades. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós te oramos, já agradecidos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nesse momento nós estaremos cantando o hino Jesus me transformou, número 46 do cantor cristão. Cante conosco. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Neste momento eu vou estar pedindo aos irmãos que fechem seus olhos e meditem na letra dessa canção. Largar tudo por você, mas
Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, né, irmãos? Essa música é muito maravilhosa. Nesse momento, nós vamos estar passando a palavra para o pregador da noite. E eu espero que os irmãos continuem no mesmo espírito de adoração e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Amém? Boa noite, irmãos da PIBEG, aqui é o pastor Wagner, espero que estejam todos bem. O nosso desejo sincero é que você esteja atento ao que Deus quer falar ao seu coração, que esse tempo em que você está aí tendo que se adaptar a essa nova realidade, que tomara que seja uma realidade curta, que não demore tanto assim a passar, mas que você use este momento hoje como para poder enxergar o que Deus quer falar ao seu coração. Então, nenhum momento da vida acontece por acaso, nada acontece à toa, não na perspectiva de Deus. Deus não permite que nada aconteça sem que haja um propósito. Então, nós, enquanto servos do Senhor, não podemos acreditar que esse tempo foi para o nosso mal, ou que esse tempo está acontecendo para acontecer algo ruim conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos. Hoje faremos uma breve reflexão neste culto da família. Culto da família porque estamos no mês da família. Hoje, primeiro domingo de maio, vamos continuar falando sobre as famílias e teremos aí muitos estudos ainda, muitas ocasiões para falar da família, especialmente com o nosso pastor Miltacir. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 34. Tá bom, meus irmãos? Então acompanhem a leitura com o pastor Wagner. Então chegaram a mãe e os irmãos Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Amém. Deus seja louvado por sua palavra. Prezados irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos no seguinte tema: quem é a sua família? Em alguns momentos, talvez a gente identifique a nossa família como o nosso ambiente de trabalho. Às vezes a gente olha para o ambiente de trabalho, fala para os amigos: olha, vocês são minha segunda família, né? Então, às vezes, algumas pessoas consideram alguns grupos de amigos como suas famílias, porque às vezes as suas famílias estão afastadas, ou o grupo familiar, o núcleo familiar, ele foi substituído ou é representado por outras pessoas um pouco diferentes do que a gente conhece. Ou as pessoas têm no núcleo familiar suas famílias adotivas, por assim dizer. Então, o núcleo familiar ele tem muitas variações, mas acredito que você hoje possa tentar imaginar um ambiente de vida que possa considerar a sua segunda família. Mas vamos pensar nessa noite: qual seria a família de Jesus e qual seria a sua? Então nós vamos pensar nessa questão, porque hoje existe assim esse desejo grande das pessoas de buscar um vínculo, buscar uma raiz. Ninguém vive sem referenciais. Ninguém vive sem um vínculo, sem plantar raízes. Não dá. Não tem como você ter uma vida sem ter uma referência de pessoas à sua volta. Algumas pessoas até tentam, mas é muito complicado viver sem pessoas à sua volta, sem
olha, aquele grupo são meus amigos, aquelas pessoas fariam tudo por mim, aquelas pessoas me amam muito. Então o ser humano emocionalmente, ele tem muita dificuldade de viver sem uma família. Mesmo que essa família não seja aquela família convencional, que seja uma família que o adotou, que o absorveu, de algum modo ele precisa de uma família. Então Jesus ele fala de família de um jeito diferente do que se esperava dele, porque naquele momento, vamos pensar no contexto do texto que acabamos de ler. Naquele momento Jesus estava numa casa. E essa casa não se sabe ao certo se era a casa de um dos discípulos ou se era a casa de uma das pessoas seguidoras de Jesus que queriam ouvi-lo falar. O que o texto diz lá atrás, antes de acontecer este fato, é que a casa estava cheia de gente, tão cheia de pessoas que eles não tinham nem como comer. Ou seja, estava tão apertado que eles não tinham tempo, não tinham condições nem de se alimentar. O ministério de Jesus ele estava muito desenvolvido ali. O ministério de Jesus ele já estava ali captando muita gente. Já havia ali uma certa fama de Jesus, já havia um ministério de Jesus desenvolvido. Já vamos poder dizer ali que o ministério estava no auge, por assim dizer, né? Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, voltassem, por gentileza, no versículo 20, do capítulo 3 mesmo, tá bom? Então Jesus entrou numa casa novamente e reuniu-se lá uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram isso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei que o haviam descido de Jerusalém diziam, este está com Beelzebul, pelos príncipes dos demônios, e ele expulsa demônios. Aqui o texto bíblico ele fala que Jesus ele estava numa situação de risco, porque os judeus estavam atrás dele. Os judeus estavam procurando ele para prendê-lo por acusações que estavam querendo fazê-lo. Até então eles não tinham nenhuma prova contra Jesus, nada que pudesse condená-lo. E ali os seus parentes foram até lá preocupados com ele, porque ouviram que o ministério dele estava muito grande, muito desenvolvido. Olha, vamos ter que pará-lo à força. Vamos estar fora de si. A Bíblia, alguns textos, algumas versões dos irmãos está assim: quando os seus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Ou seja, os familiares de Jesus estavam preocupados, havia uma preocupação genuína com a vida dele, com a integridade física dele. Vamos pensar que uma família é assim que pensa, ele está correndo risco de vida, vamos pará-lo, vamos fazer com que ele pare o que ele está fazendo. Porque se ele continuar fazendo, ele morre. Então esse era o pensamento dos familiares de Jesus, um pensamento justo, um pensamento genuíno. Agora, quando um dos discípulos vai até Jesus, ele fala, Senhor, Senhor, eis que sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem ver-te, querem falar com o Senhor. Então o texto mostra ali que eles estavam querendo fazer com que Jesus parasse o que estava fazendo. Então era basicamente isso. Então ele responde, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Algumas pessoas poderiam até interpretar como uma falta de respeito. Não, ali Jesus não desrespeitou a família. Jesus não desrespeita a família ali em nenhum momento. Ele apenas está mostrando que o seu ministério ele precisa ser identificado. E o seu ministério estava sendo identificado por aqueles que o seguiam, e não por aqueles que faziam parte do seu vínculo sanguíneo. Então, às vezes, você pode estar na sua família, você pode estar no seu meio e não ser compreendido. É normal. Então, eu quero passar para os irmãos nessa noite que a sua família, ela continua sendo a família que você tem hoje, ela continua sendo os entes queridos que você tem, porém, é importante que você reconheça que os vínculos do Senhor, os vínculos familiares do Senhor são diferentes. Tem a ver com um propósito de vida e não necessariamente todo mundo precisa entender. Então, eu gostaria de refletir com os irmãos essa questão do perigo também. O perigo que Jesus estava correndo. Jesus corria risco de vida. Então, havia sim essa preocupação. Se alguém se preocupa com a sua integridade, essa pessoa te ama.
Via de regra, existe uma cautela, uma preocupação. Será que a pessoa vai ficar bem? Será que a pessoa não vai ficar? Essa preocupação ela é legítima e é uma preocupação válida. Então, não é errado você se preocupar, ou mesmo que com motivações erradas, mesmo com não entendendo completamente o propósito da pessoa. Essa preocupação com a integridade física da pessoa é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então eu queria falar com os irmãos nessa noite a respeito disso, sobre a família que nós temos. Você tem alguém que se importa com a sua vida, alguém que se importa com a sua integridade física, é uma coisa boa. Então, não necessariamente temos com que reclamar nesse aspecto. Eu quero pedir aos irmãos que pensem quando Jesus responde sobre a família de Jesus. Você gostaria de fazer parte da família de Jesus, que se importa com as coisas de Deus, que se importa com os temas de Deus, e você está afastado da família de Jesus e não está muito interessado em saber das coisas dele? Então talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez você esteja afastado da igreja. Às vezes estar afastado da igreja, ele é apenas um início de que você não quer mais saber de Deus. Às vezes as pessoas se afastam de uma tal igreja, mas no fundo, elas não querem se afastar da igreja. Elas não querem dizer que estão querendo se afastar de Deus. Então, o propósito desta noite é fazer com que você reflita nos vínculos familiares de Deus, nos vínculos familiares do propósito de Deus, que quer você seguro, quer você bem, quer você ao lado dele. Então, quero que você reflita nesta noite que estar ao lado de Jesus ainda é a melhor escolha, ainda é a melhor decisão, e que ele sabe quando você corre riscos, sabe quando você está mal, sabe como você está bem. Então, quero que você feche seus olhos, por gentileza, vamos fazer uma oração, coloque-se diante de Deus e reflita no tempo em que você está perdendo, afastado da família de Deus. Santo Deus, eterno Pai, eu gostaria de pedir que as pessoas que sejam alcançadas por esta palavra sejam grandemente abençoadas. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor visite nosso coração, visite, Senhor Deus, aquilo que temos de falha, aquilo que temos de difícil de lidar, de ruim, mas apesar de tudo isso, o Senhor não nos rejeita da sua família. Apesar de tudo isso, o Senhor não nos afasta, Senhor, do convívio da sua família. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a noite de cada filho teu aqui, e quero pedir que o Senhor alcance aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe. Abençoe a Primeira Igreja Batista Enseada das Garças e todos aqueles, Senhor, que não são crentes, aqueles que estão ao alcance deste vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu desejo a cada um de vocês uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus. Deixo um grande abraço aqui da PIBEG e fiquem todos em paz. Grande abraço.